Caríssimos irmãos e irmãs, paz no Senhor Jesus. No próximo domingo, nós estaremos celebrando a solenidade do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Sabemos que celebramos no domingo, entre 28 de junho e 3 de julho, porque para podermos celebrar no domingo essa solenidade. O Evangelho é paralelo àquele que nós ouvimos há 2 domingos atrás no Evangelho de Lucas, mas tem algumas características diferentes. O Evangelho de Mateus, que será proclamado nas nossas celebrações no próximo domingo. Vamos ouvir o Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei, e as portas do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que eu desligares na terra será desligado no céu. Como eu disse, é o mesmo evangelho de alguns domingos atrás, mas vamos ver um pouquinho sobre esse aspecto da solenidade própria do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Primeira coisa, Jesus está em Cesareia de Filipe. Não é simplesmente ao acaso que o evangelista Mateus identifica este lugar. Porque Cesareia de Filipe é uma cidade com grandes conotações pagãs. O que pode dizer que essa profissão de fé do apóstolo Pedro é feita numa cidade portuária, sem dúvida, mas com características pagãs que envolvem o domínio social e político da época do Império Romano. Cesareia, lembra César, Filipe, foi Filipe, né? Rei de Judá, que constrói essa cidade em homenagem a César, etc. Então ali, nesse lugar, acontece a confissão da messianidade, né? Jesus, Filho de Deus. E é ali que Jesus diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. É a revelação divina. Depois, Jesus chama Pedro de pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Nós sabemos que o nome galileu, aramaico, de Pedro é Simão, mas Jesus o chama de Pedro. Aqui no Evangelho de Mateus, esse é o momento que Jesus chama de Pedro, mas o Evangelho de São João faz uma referência histórica lá no início, no próprio chamado de Pedro. Tu és Pedro, né? Você é pedra. E parece, pelo que os estudiosos dizem, nem o nome grego Petrus, nem o nome aramaico Kéfas, que rocha,
pareciam nomes que se davam às pessoas. Jesus dá como que esse nome, esse apelido, essa referência, né, ao apóstolo Pedro, a Simão Pedro, exatamente em virtude da missão da igreja, da fundação da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta profissão de fé que você fez, né, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então, tem um contexto de universalidade, o local onde Pedro faz essa profissão de fé. Não é algo que vem da inteligência de Pedro, mas o Pai que está no céu que revelou. Pedro tem uma fé, uma profissão de fé, aquilo que ele acredita, e Jesus disse: essa fé sobre ela edificarei a minha igreja. Claro, a fé não anda solta por aí. A fé está enraizada, presente, testemunhada na vida de uma pessoa. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a profissão de fé, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Enquanto existir uma comunidade de fé que está alicerçada nesta fé, o mal não pode vencer. Bom, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser torturada, a igreja vai ser desprovida de seus bens. Isso acontece durante séculos na história. Mas, enquanto a comunidade está alicerçada na profissão de fé do apóstolo Pedro, e está sendo confirmada esta fé pelo mesmo apóstolo Pedro, as portas do inferno não podem vencê-la. E é exatamente isso que faz crescer a igreja no mundo, né? Esta mesma fé do apóstolo Pedro é que Paulo vai anunciar fora dos confins de Israel, do povo de Deus, nas suas 3, 4 viagens apostólicas, como queiramos escutar, entender, interpretar. Cristo, Filho do Deus vivo, é isso que Paulo vai anunciando em todos os lugares. E como não é a carne nem o sangue que revela as pessoas, mas o Pai que está nos céus, as pessoas que acolhem ao longo de todas essas viagens, né, os pagãos, os gentios que vão acolhendo, vão se formando comunidades, vão se edificando comunidades nesta profissão de fé do apóstolo Pedro, que Paulo também é aquele que anuncia. Então, Pedro e Paulo, nós temos presente a apostolicidade da igreja. Isto é, a igreja é enviada com um anúncio de fé, da qual Pedro é, digamos, o chefe, o primeiro. Essa profissão de fé, ele confirma os irmãos na fé. Ele é aquele que preside o colégio apostólico. Nas listas dos apóstolos nos evangelhos, ele vem sempre em primeiro lugar. Mas Paulo, né? Em Paulo temos a catolicidade da igreja. Esta igreja é para todos os povos podem acolher. Então, católica e apostólica. Essas são as notas essenciais da igreja. Ela é una, santa, como nós sabemos, né? A única igreja de Jesus Cristo é santa, porque quem a santifica é Jesus, mas é católica e apostólica. E aqui nós temos a presença, na unidade e santidade dessa igreja, o testemunho desses 2 apóstolos, cujo martírio nós vamos celebrar no próximo domingo. Ó Deus, que hoje concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo o ensinamento destes apóstolos
que nos deram as primícias da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos deram as primícias da fé, um pela cruz e outro pela espada, símbolos do martírio de cada um. Uma paz, alegria a todos.